E aí galera, como vai? Aqui é a Thaís e a Tamires, estamos na quarta videoaula do tutorial de banco de dados. Aula passada ensinamos vocês a prática e conceito de modelo de relacionamento e criar tabelas no PHP-Admin. Agora, a aula de hoje, nós vamos ensinar vocês cláusulas e sintaxe de comandos no banco de dados. Agora vamos falar sobre as cláusulas. Temos o from, que especifica a tabela que vai ser utilizada, o where, que especifica as condições que devem reunir os registros que serão selecionados, o group by, separa os registros selecionados e grupos específicos, o having, utilizada para expressar a condição que deve satisfazer o grupo, order by, ordena os registros selecionados. Agora, operadores lógicos. Temos o AND, que é o I, O, OU, e o NOT, negação. Operadores matemáticos. O menor, você usa esse acento. O maior, o menor igual, maior igual e diferente. Funções de agregação. Temos o AVG, que calcula a média de um campo, o count, que efetua a contagem do registro, o sum efetua a soma, o max retorna o valor de um campo e o min retorna o valor mínimo de um campo. Bom, agora nós vamos explicar a sintaxe de comando. Vamos explicar como inserir dados na tabela. Primeiro você coloca insert into, o nome da tabela, por exemplo, funcionários, a lista de campos, que vai ser o que vai estar na coluna. Um exemplo é o nome do funcionário, CPF, endereço, e aqui embaixo os valores, né? Você vai colocar valores e vai colocar aqui dentro os valores que você quer colocar na lista de campos. Quando for nome, caractere, você tem que colocar em aspas duplas ou simples. Quando for número, não precisa. Bom, aqui é um exemplo do que eu falei. Por exemplo, insert into. Aí aqui o nome da tabela, que é empregados. Aqui vai ser o nome da coluna, que é código, nome, salário, seção. E aqui são os valores a serem colocados. Por exemplo, o código, aqui vem escrito primeiro. Você vai colocar o 1 primeiro. Depois vem o nome. Entre aspas aqui você vai colocar o Elvis Carvalho, por exemplo. Entre aspas por causa dos caracteres, como eu falei. Quando é número, não precisa. E cuidado, quando for o número for colocado, por exemplo, 1500, você deve colocar o ponto, não a vírgula. Porque a vírgula quer dizer mais, era como se fosse, ia ficar como se fosse assim. Você não ia saber, o computador, o programa não ia saber se ia ser um número inteiro, que ia ser 1500. Então você deve colocar ponto. Ou colocar tudo numa linha só, igual está escrito aqui. Insert into e pegar os valores. Velvet e tal. Atualizando dados. Comando para atualizar os registros, né, os dados, é o update. Você vai colocar update, o nome da tabela, set campo, que vai ser igual a novo valor. Aqui é como se você tivesse colocado assim, por exemplo, onde tem campo, o valor do campo vai ser igual ao novo valor que você vai colocar aqui. E o é condição. Por exemplo, quando for maior que tal número, quando for maior que 5, quando o campo for maior que 2, aí o que o update vai fazer? Quando o campo for maior que 2, na condição, o campo vai vir aqui e vai retornar um novo valor. Vai começar com o valor, por exemplo, o valor que você colocar aqui, por exemplo, 5. Aí todos os campos vai ficar com valor igual a 5. Aqui é o que eu expliquei, nome da tabela. O campo,
o valor que substituirá o antigo dado cadastrado em campo. Se não for informada, a tabela inteira será atualizada. Se não for informada, a tabela inteira será atualizada. Condição. Regra que impõe condição para execução do comando. Bom, aqui embaixo estão os exemplos. Update, departamento, nome da tabela. Set salário, quando aqui está falando para o salário vai ficar igual a 1000. Where, código, está querendo dizer que quando o código DEP for igual a 1, o valor do salário vai mudar, vai ficar igual a 1000. Agora vamos para a parte de removendo os dados. O comando utilizado para apagar dados é o delete. Delete from, nome da tabela, é o where, que é a condição. Então, isso aí quer dizer o quê? Deletar da tabela tal, quando a condição for tal. Exemplo, deletar da tabela empregados quando o código for igual a 125. Então, quando o código for igual a 125, vai deletar. Bom, o que nós ensinamos nessa videoaula 4 foi os comandos básicos necessários na criação do banco de dados, que você pode utilizar no CMD e outros programas. Bom, galera, muito obrigada pela atenção de vocês. Curte o nosso vídeo, dá um joinha, inscreva no nosso canal, compartilha no Facebook. E na próxima aula vamos ensinar a prática de todos esses comandos, essas cláusulas que ensinamos vocês nessa videoaula. Ensinar na prática. Na prática. Então é isso aí, gente. Tchauzinho pra vocês. Qualquer dúvida pode comentar que a gente responde.